Na hora de esportes, e para falar do melhor do esporte, nós chamamos ele direto da Time Web, o nosso querido Marco Antônio Louro. Com Marco Louro. Bom dia, Molina, Albertassi, bom dia a todo mundo que nos ouve e nos assiste pela Top 90 e pela Time Web. Bom dia, meu querido Louro. Tudo tranquilo? Graças a Deus. Esse negócio de terçou, sextou, segundou, pegou, né? Pegou mesmo. Hoje... Pode falar, pegou mesmo, realmente. Tá todo mundo contaminado. Pegou. Então a gente começa assim, terçou, né? E terça-feira, normalmente, seria um dia que a gente não falaria de rodada de futebol. Porém, agora, assim como os bares ficam cheios de segunda a segunda, a gente tem futebol de segunda a segunda. Rapaz, esse dia eu passei na frente de um barzinho, era uma terça-feira mesmo. Barzinho bombando, eu falei, gente, eu tô fazendo alguma coisa de errado na minha vida. Tem alguma coisa que não deu certo pra mim. Uma coisa no meu relógio que não tá funcionando. Exatamente. Todo mundo vai a bar de segunda a segunda. Antigamente era sexta a domingo, depois quinta, virou quarta, terça, segunda. Quer dizer, todos os dias tem evento. E agora todo dia tem futebol também. Eu tenho um amigo que ele fala que só tem dois eventos, duas situações na vida que você tem certeza que vão acontecer. Infelizmente, uma é a morte, né? Todos nós temos essa certeza. E a outra é que vai ter futebol. Em algum lugar do mundo tem futebol todo dia. Então, o Brasil não está diferente. Ontem nós fechamos a 31ª rodada com o Palmeiras e o Santos jogando. Palmeiras empatou em 1-1 com o Atlético Goianiense. O Atlético que teve muitas chances de fazer o primeiro gol da partida. Deu muito trabalho, jogou bem, perdeu 2 gols assim, difíceis de perder quando ainda estava 0-0, mas o jogo foi bom, o Palmeiras ali se impôs, 1-1, bom resultado, mantém 10 pontos de vantagem sobre o Internacional, faltam 7 rodadas, e como eu venho falando, o Ramiro pode abrir essa entrega esportiva, esse bloco esportivo com o hino do Palmeiras. Vamos deixar passar mais umas 3 ou 4 rodadas. Aí a gente começa a abrir o bloco esportivo com o hino do Palmeiras. Tá bom. O Santos ganhou do último colocado, Juventude, 4-1. Ganhou bem, passou fácil. O Juventude virtual rebaixado, assim como o Palmeiras já é o virtual campeão, o Juventude é o virtual rebaixado. O melhor time dessa rodada foi o Santos. Ele subiu 3 posições na tabela com essa vitória de ontem. Os 2 piores times dessa rodada, por coincidência, perderam em casa. São Paulo e Fluminense. Cada um caiu 2 posições. O São Paulo está em 12º e o Fluminense caiu para a 5ª colocação. Ou seja, quem se deu bem nessa situação foi o Flamengo, que era o 5º e agora é o 4º. E falando de Flamengo... O Fluminense ainda prejudicou o Botafogo, né? Porque se o Fluminense ganha, eu não lembro qual era o adversário do time do Fluminense nesse final de semana, mas se ele tomou a posição do Botafogo. Foi o América. Isso, não é? E o Botafogo iria ao 8º, mas o América foi ao 8º no lugar do Botafogo. Exatamente. Mas o Botafogo se manteve na 9ª colocação e está ali brigando por uma pré-Libertadores. Melhorou muito, eu falei isso ontem, melhorou muito. Acho que dá para brigar ali, para sonhar com essa pré-Libertadores, que já é muito para esse time do Botafogo, não pelo Botafogo como instituição, porque é praticamente o 3º time que o Botafogo constrói só nessa temporada. Ele construiu um time para o Carioca, um time para o primeiro turno e praticamente um time para o segundo turno do Brasileiro. Então, o Botafogo está se achando, acredito que vai chegar pertinho ali de uma pré-Libertadores. De qualquer maneira, está garantido, se continuar nessa tocada, uma Sul-Americana ano que vem. Ou seja, saiu lá da 2ª divisão para uma Sul-Americana. Tá é bom, muito bom, é muita coisa. Né? Tem que ser aos poucos. Agora, tem que ser aos poucos, é uma construção, né?
é uma reconstrução de um clube. Falando de mudando a chavinha, como eles gostam de falar, hoje começa a decisão da Copa do Brasil. Ah, mas o jogo é amanhã. Isso, o jogo é amanhã, mas a decisão começou hoje. O Flamengo daqui a pouco embarca para São Paulo por volta de meio-dia. E você lembra que desde a época que o Flamengo viajou para a primeira decisão, no caso segunda, né, em 2019 da Libertadores, criou-se o Aeroflá, né? Então, a torcida do Flamengo daqui a pouco está indo para o CT Jorge Elal, CT do Flamengo, para acompanhar a saída do time do CT em direção ao aeroporto. As informações que eu tenho é que a torcida não vai para o aeroporto, mas vai acompanhar o Flamengo. Nós, da Time Web, provavelmente também vamos acompanhar essa saída do Flamengo. Se não no caminho, nós estamos nos dirigindo daqui a pouco para o CT Jorge Elal, que não é muito distante daqui onde eu estou, não. Né? Aqui no Rio de Janeiro, eu estou na Zona Oeste, relativamente próximo ao chamado Ninho do Urubu. Ah, isso que eu ia te perguntar, lá no Ninho do Urubu. Ninho do Urubu. É grande, né? Já passei lá em frente, é muito grande. Passou lá em frente, então passou perto aqui da minha casa, onde nós estamos. Podia ter vindo aqui tomar um cafezinho, né? A gente prepararia um café gourmet para você. Só para ele? O convite é só para ele? Por quê? Você já passou em frente ao CT Jorge Elal? Já. Ah, mentira. Mentira! Tu não sabe nem onde fica. Tu não sabe nem onde fica São Januário. Sabe quando eu passei? 1992. Nem tinha. Só tinha o terreno. Mas passei. Tá certo. Aqui, então é isso. Já que você está falando aí de torcida, vamos falar de coisa boa, rapidamente aqui, porque a torcida do Vasco agora virou patrimônio cultural e material do estado do Rio de Janeiro. Coisa linda, né, cara? Não é para ficar em silêncio, não. É para realmente... Né? Olha lá, ele tá quietinho, né? É uma lei? Tem o dia do flamenguista. A torcida do Flamengo já é patrimônio cultural. Agora a torcida do Vasco... Quer dizer... Tá virando bagunça, né? Tá virando bagunça. Qualquer um pode agora, né? Qualquer um pode. Se pelo menos fosse um feriado, né? Não, eu quero conclamar todos os flamenguistas, os palmeirenses, os tricolores botafoguenses para ajudarem aí a secar, né, os adversários do Vasco. Vamos fazer o Vasco subir, gente, por favor. Não, a torcida do Vasco e a torcida do Palmeiras são co-irmãs, né, que eles falam. Aliás, as nossas torcidas são lindas, né, cara? Dão um show frente às torcidas lá fora. É engraçado, sabe o que acontece? A torcida do Vasco, a gente tem acompanhado muito a torcida do Vasco, principalmente em São Januário. Ela é muito mais bonita, na minha opinião, em São Januário do que no Maracanã. Talvez pela concentração. Concentração de bandeira, entendeu? Os locais que já estão determinados ali para as organizadas do Vasco em São Januário. No Maracanã, até porque hoje em dia você não pode entrar com... O torcedor comum, né, não pode entrar com bandeira no Maracanã, fica muito espaçado. Só para lembrar, não sei se o Albertassi já foi ao Maracanã, pelo menos ao velho Maracanã. Quase apanhei no Maracanã lá uma vez no jogo Flamengo e Palmeiras, em que o Palmeiras ganhou de 4-1, se eu não me engano. O cara que estava na minha frente falou assim: eu vou levantar antes que eu cubra um aqui de P. E saiu e foi embora. Eu não conseguia não gritar na hora que era gol do Palmeiras. Você era moleque, né, nessa época, né? Tem uns 15 anos isso. Tem mais. Enfim, eu, por exemplo, eu e um primo, nós tínhamos uma bandeira que ela tinha 8 metros por 3. Caramba. Ela era assim. Outro dia eu achei um vídeo dessa bandeira no YouTube. Na verdade, é um outdoor. Cara, mas o torcedor comum podia ir com bandeira. A gente falando tinha bandeira com mastro, né? Isso que eu ia falar, com bambu. Então a gente fazia aquele malabarismo com a bandeira e tal. Então o Maracanã inteiro. No Parque Antártica, no nosso estádio, voltou a poder ter bandeira com mastro na semana passada, sabia?
Mas o torcedor comum ou só organizada? A organizada. Depois de Então. muitos e muitos anos que não pôde, foi proibido. Aí na semana Sim. passada voltou a poder. Cara, é muito lindo, é característico nosso. Lá na Europa, eles usam muito aquelas bandeirinhas que são quase flâmulas, né? É bonito para eles. Os nossos são os bandeirões. Então, assim, a torcida do Vasco em São Januário, compactada naquele setor onde eles têm dezenas, centenas, sei lá, de bandeiras, é muito lindo. É muito lindo. Só uma curiosidade. Tem quanto tempo de jogo? Umas 2 horas, né? Quase isso. 1h30 de jogo, mas... Quem que fica balançando essa bandeira esse tempo todo? Fica. Não. A situação é a seguinte: antes do jogo, você balança a bandeira, começa o jogo, você arreia, sei lá, a bandeira e bota no seu pé, na arquibancada. Aquele bandeirão. Sai um gol, você pega e levanta. Sobe o mastro. Entendi. Entendeu? Você fica direto, descendo né? e subindo com essa bandeira. Cara, é muito legal. E você saber que todo mundo está olhando a sua bandeira, porque tem alguém olhando a sua bandeira. Cara, é muito bacana, é muito bacana. É muito bacana. Antigamente, no Maracanã, podia se levar papel higiênico, então se fazia aquela festa do voo. Só que as pessoas começaram a tacar fogo, aí foi proibido. O pessoal avacalha. Enfim, né? mas avacalha, cara. Então, Prego, né? Ô, Louro, se deixar, a gente fica de resenha aqui até amanhã. Tem mais coisa aí pra gente falar ou fechou? não, como todo dia tem futebol, hoje começa a rodada 34, deixa eu conferir se é a 34 mesmo, a 35 da Série B, né? Que o nosso Molina acompanha muito bem. Ela começa hoje, para amanhã, para a decisão do Flamengo e Corinthians, da Copa do Brasil, primeiro jogo em Itaquera, volta na quinta-feira e vai até domingo, quando jogam o nosso glorioso Vasco da Gama contra o Sport lá em Recife. O Vasco que tem 55 pontos e o Sport que tem 52. Ou seja, o Vasco precisa, no mínimo, empatar esse jogo. Se ele vencer, ele abre 3, 5, 6 pontos de vantagem, fica praticamente garantido na Série A. Se ele perder, iguala Vasco e Sport 55, aí vai ser um Deus nos acuda. É torcer para pelo menos o empate. Por gentileza, vamos torcer. Valeu, meu querido. Fica com Deus. A e gente até volta amanhã ou na quinta-feira? Só para eu ficar ligado. Quinta-feira. Quinta-feira, meu querido. Estamos juntos novamente. Amanhã é dia de descanso. Então já volto falando de decisão, né? Opa, maravilha. Beleza. Valeu, meu querido. Um forte abraço, um beijo no coração de todos e boa quarta, bom feriado para nós. Pessoal, e daqui a pouco a gente está lá no Ninho do Urubu fazendo a cobertura da saída do Flamengo em direção a São Paulo para esse jogão de bola, Corinthians e Flamengo, primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil 2022. Flamengo que foi campeão pela última vez em 2013. Então vamos acompanhar, você vai ver tudo no YouTube, no Instagram e no TikTok, tá? Até daqui a pouco. Um forte abraço, um beijo em todos.